Oi, eu sou Thiago Teixeira. Oi, eu sou o Thales Ribeiro e hoje você está no Pentecast, um espaço para a gente refletir, ser fortalecido na fé, entre conversas que a gente vai ter e aqui você vai ouvir sobre oração, testemunhos e muito mais. O convidado de hoje, Thales, é pregador da Palavra do Senhor, professor de EBD, líder dos jovens, um verdadeiro homem de Deus. Sua profissão, empresário. Como ele consegue administrar tudo isso, eu não sei. Não sei se ele é um homem, se ele é um IA, mas na real é que ele é um verdadeiro homem de Deus que faz tudo isso com muita maestria e nos prova que podemos ser homens verdadeiramente em Cristo fazendo a obra e o ídolo da vontade de Deus. Então vem pra cá, nosso irmão Lohan. Irmão, prazer, paz, obrigado. Você tá bem, Pai do Senhor, Amém, irmão? paz, tô ótimo, vocês? É uma prova pra gravar isso aqui, mas Deus é bom. Bom, ainda ganhamos presente de Lohan, tá, gente? Ganhamos uma luz Claro. profissional. O melhor, Obrigado, vem abençoar através da palavra, ainda vem com... Isso aí. Aprenda aí, Amém. hein? Quando vocês chegarem na casa, não se abençoe, cara. Mas, meu irmão, e aí, bem? Bem, tranquilo. Tranquilão? E aí, como é que tá leve. sendo lá na tua igreja? Tá Tá benção, tá benção. Tá fluindo? Passando pela prova, né? Dando glória a Viver Deus. comunidade é sempre difícil, mas Deus tem nos fortalecido, tem nos direcionado aí para glorificar o nome dele, através da comunhão com os irmãos. Pô, e isso é bom, né? Porque quando a gente passa pela prova e permanece, significa que a gente está amadurecendo. Amadurecendo. Então, a prova sempre. tem que vir. Isso. Irmão, antes da gente entrar no assunto que a gente vai Sim. abordar, queria saber um pouquinho do teu início na igreja, como é que foi a tua conversão. Cara, então, eu sou nascido e criado, né, em berço evangélico. Meu pai era presbítero, foi líder de homens, líder de jovens casados, minha mãe também. Minha avó era pastora, então eu sempre tive meu pezinho no evangelho. Mas é aquilo, né? No decorrer da caminhada, a gente vai sendo mais crente pelos nossos pais do que por Cristo mesmo. Não, ali no período de 2015 para 2016, meu pai veio a falecer, né, por causas naturais. E nesse período eu acabei me afastando, me desviando, né? Minha mãe não conseguiu mais me sustentar ali na presença do Senhor. Então foi um período aí de 6 anos bem ruins, né? Vivendo no pecado constantemente, abraçado ali no lamaçal do pecado. E de 2021, finalzinho de 2021 para início de 2022 foi quando eu comecei meu processo ali de conversão novamente, né? Através de um amigo meu, que é o Leonardo. Né, a gente sempre trocava ideia, pastor Bruno, né, os caras que estavam muito próximos de mim, e sempre estavam ali pregando o evangelho para mim, né, pontuando as coisas de Cristo, conversando, às vezes sendo só ouvidos mesmo. Né, e foi quando eu comecei a caminhar devagarzinho, ia para a igreja, ficava lá atrás, no último banco, sentava, ouvia, saía, ia para casa. Aí saía um pouquinho às vezes, né, tomava um negocinho ali, que eu gostava de tomar um negocinho, né, mas aos poucos fui perdendo a vontade. E em dezembro, né, na minha comunidade a gente é a matriz, mas tem outras congregações. A gente tem a Santa Ceia das Congregações, onde une todas as igrejas para a gente ceiar em comunidade. Né? E a partir daquela Santa Ceia das Congregações, no final de dezembro, eu falei, cara, né, eu não quero mais, né, vou realmente seguir a Cristo. E a partir dali eu comecei todo o meu processo. Né? Em 6 de fevereiro de 2022, me batizei, né? Eu tive não um rebatismo, mas eu me batizei com a consciência daquilo que eu estava fazendo. Né? Então, a partir dali foi bênção de Deus, né? Que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu costumo falar que eu tive um avanço espiritual muito rápido, né? Porque assim que eu entrei na igreja, comecei a fazer muitas coisas, comecei a querer fazer muitas coisas, né? Comecei a buscar muito ao Senhor, né? Sempre tive muito amor e zelo pela palavra, mesmo afastado. Eu falo, essas pessoas ficam até meio assim, caramba. Eu li a palavra de Deus porque eu sentia muito prazer nisso. Tive muitas referências, minha mãe era professora de escola dominical, então eu fui sempre galgando, sempre seguindo passos de grandes referências para a minha vida. E quando eu entrei no ministério, né, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso servir verdadeiramente. Como eu servia no mundo para Satanás, hoje eu quero servir com a mesma força que eu servia para Satanás no mundo. Né? E aquela passagem, eu sempre gostei muito de 1 João, e João sempre fala que os jovens têm força. Sim. E a gente já venceu o maligno. Então eu botei na minha cabeça, falei, eu vou gastar minha juventude, o resto daquilo que me resta da minha juventude, para o Senhor. Né? Então a partir dali foi quando eu comecei a ser professor de escola dominical, comecei a andar no nosso ministério de jovens, comecei a fazer nossos DNAs, que tu chegou a participar, que é nossos pequenos grupos na nossa comunidade, que foi momentos de grande avivamentos espirituais,
em pequenas escalas, sabe? A gente foi avivado pela palavra, e é claro que a gente está num caminho que a gente vai chegar no patamar onde Deus preparou para nós, mas de forma bem resumida, se eu fosse parar para contar aqui, tem que ser um podcast aí para lá de 3 horas, que é só o que eu já vivi, né, nesse mundão, só Jesus mesmo para me guardar e para me tirar de tudo aquilo que eu já passei. E é bom porque, tipo assim, hoje em dia você lidera jovens, né? Então a Sim. gente vê que Deus não faz nada por acaso. Sim. Você passou por experiências que hoje em dia você pode sentar com jovens e mostrar pra eles que o mundo não tem nada a oferecer. Tem. Entendeu? Então, assim, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito no final que a gente só vai entender depois, que às vezes passando ali pelo processo a gente não entende. Então hoje você lidera jovens e entende que foi importante você ter vivido tudo isso pra poder ensinar eles de alguma forma. E é bom a gente também ter referências dentro da nossa casa, porque por mais que a gente se desvie, a gente não consegue controlar. Tanto que daqui a um tempo você vai ter teus filhos, você vai ensinar no caminho, você vai ter as orientações. Só que melhor do que tu falar aquilo que eles devem fazer e querer prender eles dentro da igreja, é você ter uma conduta de vida realmente, porque depois tu vai olhar... Porque a gente olhar exemplos fora é até bom, mas a gente olhar o exemplo dentro da casa, tipo assim... Eu tenho uma mãe bem de mais Deus. fácil. Eu tenho, e o importante é a gente também se tornar. Só que eu achei muito interessante algo que tu estava falando, que tu falou que quando você estava fora, você servia a Satanás e você fazia as coisas. E quando você veio para a igreja, você colocou isso na tua mente, que também você deveria fazer. E eu costumo dizer para todo mundo que senta comigo para conversar, é que a gente tem que estar disponível para a obra. Sim. Sabe? Porque às vezes não é você saber fazer. Até porque ninguém nasceu sabendo. Hoje em dia a gente anda muito bem, mas a gente não nasceu sabendo andar, sabe? E eu creio muito que Deus faz a partir disso, a partir do momento que a gente está disponível. E eu quero que tu relate um pouco mais sobre isso, da tua disponibilidade e como isso fez com que você conseguisse avançar ainda mais. Sim, meu pastor Ronaldo Inácio, né, faço parte da Assembleia de Deus Betânia, ele fala algo que é aquilo que você estava pontuando. Deus ele só precisa de um, né? Independente se essa pessoa é capaz ou não, ele só precisa de um para fazer algo. Né? E quando eu comecei, como eu falei, eu tinha essas referências, eu comecei a ver alguns pontos dentro da minha própria comunidade, em conjunto com esse meu amigo, que é o Leonardo. Né? Eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa tentar movimentar o nosso ministério de jovem. A gente estava muito parado, estava passando por um processo de mudança de liderança. E a gente foi onde o Espírito Santo colocou o nosso coração, né, para a gente começar o DNA. Foi quando a gente começou o DNA. Porém, antes da gente começar o DNA, eu estava lendo muito, irmão. Era tipo assim, o que eu lia naquele tempo, hoje em dia eu falo que está um pouquinho atrás, mas eu estava lendo muito, eu estava buscando muito o Senhor, eu estava querendo me capacitar realmente. Falei assim, eu sei que o Senhor tem um chamado para mim, sei que o Senhor já me vocacionou para algo, e eu quero ser direcionado pelo Senhor nisso. Mas é aquilo, existe a responsabilidade do homem, é que muitos irmãos esquecem disso. O homem ele tem a responsabilidade de agir. Deus faz o impossível, mas o possível nós temos que fazer. Perfeito. E o possível é buscar conhecimento, buscar ser enraizado e fundamentado na rocha de Cristo. E a partir daí eu fui ganhando os suprimentos do próprio Espírito Santo para eu progredir no Evangelho. Né? É aquilo, né? Da palavra de Deus a gente vai ver que a gente é gerado e a gente nasce como um bebê. Mas a partir daí existe o crescimento espiritual e decorrer desse tempo vem a maturidade espiritual. E é através da palavra que a gente consegue alcançar a maturidade na fé. Verdade. Então, eu creio que eu ter buscado muito o Senhor através da oração, através da leitura da palavra de Deus, fez com que eu avançasse estágios muito rápido. Porque eu estava recebendo um conhecimento e podendo ter um nível de maturidade muito avançado pelo Espírito Santo, né? E eu não falo isso com altivez, porque eu realmente me coloquei na posição de buscar isso, né? E eu tive a consciência que isso faria com que eu alcançasse os lugares que hoje eu estou exercendo. É claro, a gente sempre vai precisar buscar mais, conhecer mais, progredir em conhecimento. Tem um pastor, o pastor Josué Gonçalves, não sei se vocês conhecem, ele, em um dos seus livros sobre liderança, ele vai falar que a gente precisa sempre ser uma banana verde. Porque a partir do momento que a gente amadurece, depois do amadurecimento vem o apodrecimento. Então o crente ele sempre tem que ser uma banana verde buscando amadurecer. E eu me coloco nesse estágio, sempre de buscar amadurecer através da palavra. Porque só através da palavra que a gente tem um conhecimento pleno de quem é Jesus. E a gente
sobre nós o ditado de vocês são cristãos. E o cristão, a etimologia da palavra é pequeno Cristo, aquele que carrega a característica de Cristo. Então, para a gente conseguir alcançar a maturidade, conseguir fazer o serviço que Deus preparou para nós, a gente precisa cair dentro da palavra de Deus. Então, foi a partir desse momento que eu falei, cara, eu vou servir, mas para eu servir, eu preciso conhecer e experimentar Jesus. Então, eu creio que foi a partir daí que eu comecei a me encher de Cristo, a me encher do Espírito Santo. E aquilo, né? Quando você vai fazendo o trabalho da obra, você vai buscando, o próprio Espírito Santo vai direcionando para aquilo que você tem que fazer, vai te colocando em situações onde você vai poder falar, você vai poder se expressar, as pessoas vão poder, que são líderes, seus líderes vão poder ver, poxa, o Lohan está se destacando, e começam a dar as oportunidades a partir do Espírito Santo, né? Então, eu creio que foi um pouco da minha busca, e não foi uma busca pessoal, Lohan, porque a própria busca do homem é a vontade do Espírito Santo, né? Então, o próprio Espírito Santo que me colocou nessa posição de buscar mais. E é bom que tu tava vendo a necessidade dos jovens, e ali tu, tipo, acendeu aquela luzinha, opa, aqui tá precisando, então vou trabalhar. Sim. Porque a gente cresce muito quando a gente se bota na brecha. Isso. Por que na brecha? Porque certa feita Jesus está atravessando de uma cidade para outra e vai dizer, é necessário passar por Samaria. Não era eu quero passar por Samaria, eu tenho prazer em passar por Samaria. A gente sabe que os judeus e samaritanos não se davam, então por isso tinha essa questão deles não quererem estar juntos. Só que Jesus está dizendo, não, eu vejo uma necessidade Passar ali por em lá. Samaria, Sim. então eu tenho que passar por lá. E eu acho que na casa do Senhor também é a mesma coisa. É algo que também me desperta no livro de Neemias. Neemias, quando ele fica sabendo que Jerusalém estava sendo destruída, o semblante dele cai. Sim. Como lá em Jerusalém está acontecendo aquilo que não poderia acontecer, os muros estão sendo derrubados. Ele vai ficar triste e sempre quando eu leio isso na Bíblia, Deus me traz muito a reflexão da obra do Senhor. Eu não posso ver a obra perecendo e falar, não, tá tudo bem, porque a minha vida tá boa, porque, pô, copeiro do rei, tá ali numa posição de destaque. Tranquilo. Pô, ele não precisava voltar para Jerusalém. Só que ele vai ver a necessidade e vai falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E isso eu louvo a Deus por pessoas que entendem a necessidade da igreja, que entendem que se a cantina está precisando, vou trabalhar na cantina. Se a mídia está precisando, vou trabalhar na mídia. É o servir, né, irmão? É aquilo que o próprio Cristo deixou exemplificado pra gente, dentro dessa passagem mesmo, em João 4, quando ele vai passar por Samaria, Jesus ele tinha 3 opções de caminho. Isso. Então, para a gente também é apresentada diversas opções. E é a gente que escolhe qual opção é. Se é o servir à vontade do Pai, porque ele, na mesma passagem ele fala, eu preciso passar por Samaria porque eu preciso cumprir aquilo que Deus me chamou. Eu preciso cumprir a vontade do Pai. E às vezes o servir é fazer aquilo que Deus determinou para nós. E às vezes, infelizmente, em muitos casos, a comunidade cristã enxerga as coisas ordinárias, como limpar a igreja, ou servir na cantina, como algo simples e não quer servir. Mas a gente esquece que isso glorifica a Deus também. Sim, sim. Se colocar na posição, se colocar na brecha do servir, de fazer realmente, se entregar, né? Muito bom. Uma vez eu ouvi uma pregação que quem estava pregando, agora eu não vou lembrar quem, falou, quer ver um cristão de verdade? É aquele que vem para arrumação dentro da igreja, que vem para limpeza dentro da igreja. Porque, tipo, você vai ver 2 tipos de pessoa que limpa a igreja. Uma vem porque vem obrigada. Porque quer ser visto por alguém, então vem obrigar. Mas tem outros tipos de pessoas que vêm, já bota o louvor, já mete a mão, vai fazer, já pergunta o que tem que fazer, já limpa. E aí a Meira é assim, sabe a outra pessoa, a Cláudia, a Cláudia Fonseca também, gente. Tipo assim, e eu na época que eu chegava para limpar a igreja, que eu via a motivação dessas pessoas, eu falava, gente, preciso também me motivar, eu sou jovem, elas já estão com idade avançada, mas está fazendo com zelo, está fazendo com gosto. E algo que eu queria pontuar também é que, tipo, quando a gente está envolvido na obra, você vê pessoas fazendo isso, te motiva a fazer. Te dá força. Te dá ânimo para poder fazer. Tanto que muita coisa que eu aprendi sentado com os mais velhos falando, tive experiência tal. Aí quando eu chegava em casa, eu falei, Senhor, eu quero ter experiência tal também. Pô, não, eu lendo a palavra, Deus me deu a revelação. Falei, Senhor, eu quero ter revelação. Por quê? Porque isso te motiva, isso vai te dando uma liga, vai te dando um gás para que você possa aprender. E eu acho... Quando tu falou exatamente sobre isso, já me veio esses pontos na minha cabeça. De tipo assim, o serviço, se colocar na brecha, porque é a brecha, é o serviço que vai fazer você começar a caminhar e entender mais do Senhor. E tu falou algo que para mim é extraordinário, e Oséias vai dizer
que o povo perece por falta de conhecimento. Sim. O nosso problema é esse, é que a gente não quer conhecer. Sabe, o perigo do povo pentecostal é que a gente foca muito no poder, na manifestação. A letra mata. Eu acho que tem muito isso. A gente quer poder, a gente quer glória, a gente quer ver ressuscitar, a gente quer ver o paralítico andar. E não que eu não queira ver, eu acredito Amém, nessa também manifestação. E tipo assim, louvado seja o nome do Senhor se o Senhor fizer amanhã. Só que a gente esquece que a igreja, ela não pode ser poder e esquecer da palavra, e nem ser só palavra e esquecer do poder. Tem que unir os dois. E acho que isso um pouco falta pra gente poder caminhar. Então não é só o poder, é buscar também um pouquinho da palavra. Sim. Até porque, quando João vai dizer lá, né, que o verbo era carne, e que o verbo se fez carne, no caso, e que por ele tudo foi feito, que está apontando para Cristo, é da gente entender que ele é a primazia de tudo, não só do poder, mas também da palavra, né, da criação. E ficar acomodado também não é bom, né? Porque a gente pode usar o exemplo de trazer pro lado nosso profissional. Se a gente tá numa empresa, que a gente vai fazer só essa função aqui, a gente nunca vai crescer nessa empresa. Sim. E eu acho que a igreja também é isso. A gente amadurece conforme a gente entende que tudo na igreja é importante. Você tá ali mexendo no notebook, colocando uma letra de um louvor, você tá ajudando o pessoal a louvar também o Senhor. Então, assim, quando a gente começa a servir em tudo na igreja, a gente também amadurece. Entendeu? O pessoal tem muito essa visão de, eu tô lá no altar pregando, então sou muito importante. Mas a tia da cantina não é. Poxa, a tia da cantina também é tão importante quanto você que tá no altar. Então acho que o amadurecimento vem também quando a gente entende que tudo na casa do Senhor é muito importante. Pode falar. E dentro disso que você falou, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 12. Que os menores membros são os mais honrosos. Isso. Entende? E a gente, infelizmente, no meio pentecostal, né, eu sou pentecostal, a gente às vezes, não é que menospreza a palavra do Senhor, né? É que a gente foca tanto no agir do Espírito, que a gente deixa um pouquinho de lado a palavra. A gente vai ver que a igreja de Corinto era repleta de dons. Se não me engano, é capítulo 1, versículo 7, vai falar sobre isso. Era uma igreja que possuía muitos dons, mas era uma igreja que não tinha amor. Porque eles não conheciam a Jesus. Era uma igreja que buscava muito os dons do Espírito, mas não buscava o fruto do Espírito. Então, a gente só consegue conhecer e experimentar Cristo a partir da palavra. E a partir da palavra que a gente consegue ver o fogo verdadeiro do Espírito Santo, né? Eu acho muito importante, porque com os jovens a gente está ensinando isso, sobre a carta de Coríntios. E o que eu falo muito para eles é, não olha para um homem e para uma mulher de Deus segundo os dons que ela tem. Sim. Mas olha para um homem, para uma mulher, segundo os frutos que ela libera. Porque dom, aí eu estava explicando na igreja de Corinto, dom faltava para a igreja de Corinto. Mas no capítulo de número 5, tu vai ver que tem um homem que está se deitando com a madrasta. Tu vai ver diante das cartas, eles que estão processando um ao outro. Então tá tendo... Paulo escreve, vocês podem ter o máximo de dom, mas se não tiver amor, vocês são como um sino que soa. E aí é isso que eu explico muito para eles. Tipo assim, gente, vocês podem me olhar, pregar muito, ensinar aqui para vocês, mas olha os frutos que eu estou liberando. Se vocês olharem para mim e não tiver fruto, já pode me condenar, porque dom, ele não é algo que vai fazer a gente ir para o céu. Porque a gente caminha aqui numa caminhada cristã, mas focando que um dia a gente vai ter que retornar. Sim. A gente vai ter que voltar. E aí, às vezes, a gente fica olhando, não, vou andar com o Thiago, porque o Thiago manifesta muito dom e ele é um homem de Deus muito cheio. Mas eu não sei a vida do Thiago. Às vezes Deus usa e usa por usar, usa por causa da necessidade da igreja. E é isso que eu ensino muito para eles. Tipo assim, gente, tem que estar focado na palavra. Até porque o discernimento de Deus só vem através das escrituras. E a gente, o pentecostal, ele vai muito por esse caminho, né? Quer ver se a pessoa é cheia de Deus, vê ela falando em línguas, vê ela pregando muito. Mas não, a gente vê se uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, se ela tem amor, se ela tem benignidade, se ela possui o fruto do Espírito, né? E todos aqueles que vêm agregado com amor. E a gente às vezes acaba esquecendo esse ponto, né? E a igreja de Corinto é uma prova social que dom muitas das vezes não aponta para você ser cheio do Espírito. Isso. Né? Você conhece muito da palavra do Senhor. Vamos fazer o primeiro quadro rapidinho? Bora. Que é o quadro Tá na Bíblia ou Tá Amarrado? Roda a vinheta. Não temos de vinheta. Tá? Não, um dia vai ter. Calma. Vou achar o editor vai editar. Ó, vou te falar frases. Você vai me dizer se tá na Bíblia ou tá amarrado. Vamos lá. Com isso tu não tá assinando, galera.
Mente vazia é a oficina do diabo. Pô, tá amarrado. Tá amarrado. Com muita Mas força. é uma verdade, hein? Não tá na Bíblia, mas é uma pior de tudo, verdade. Mas esses dias eu vi um meme muito engraçado na internet. A pessoa falou assim, ó, eu preenchi minha vida de coisa pra fazer e, gente, mente cheia também é a oficina do diabo. Eu vi esse Depende mesmo. daquilo que você tá se Gente, é verdade, alimentando. Isso. alimentar a palavra É, do isso Senhor, aí. verdade, Lohan. Dá um fecho ali, olha, alguém. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Ó, diga-me com quem tu andas, eu direi quem és. Caramba. É difícil. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarradíssimo. Isso aí é mentira, tá amarrado mesmo. Agora, ó. Dá a César o que é de César. Qual é o outro? Tá amarrado e o? Tá na Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, verdade. Lá Tá. em Mateus 22, Não, no versículo 15 ao 22. Aí. Isso aí, já tá sabendo já? Que Coisa linda de isso. Jesus, ó. É um IA esse aqui. Esse é o IA. Não, o IA é você. Já tá. Agora o último. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso me pegou, hein? Isso me pegou. Thales abaixou a cabeça ali. Não, olha pra mim, Cadê não. o IA? Cadê Porque o IA? eu gosto de fazer esses IA negócios pra tem poder mesmo. confundir. O IA já Tá na tem- Bíblia? Tá na Bíblia. Lá Tá na em Bíblia. Eclesiastes 11. Gente, essa daí eu falei com meio com uma dúvida assim, mas. Aplausos, É, aplausos, pessoal. Lança teu pão sobre a água. Sabe muito de Bíblia, eu vi tudo na internet. Eu tava aqui na IA, aqui do lado. Tava, né? Automático, Olha, claro. Chat GPT. Com Chat certeza. GPT. Então, irmão, agora a gente quer. Não, eu queria saber sobre. Tu falou que é líder de jovem, dá aula na escola bíblica. Eu queria saber sobre as dificuldades de uma liderança. Então, lá na nossa comunidade, a gente tem uma liderança plural. O que é uma liderança plural? A gente tem um líder, que ele é o cabeça, e dele a gente tem outras ramificações da liderança, que são ministérios, que compõem a liderança com ele. Eu sou líder da parte teológica. Então, toda a curadoria teológica do Ministério de Jovens é comigo, e a gente tem outros ministérios. Porém, a gente lidera junto. Então, a gente toma decisões juntos, a gente faz ações juntos. E, cara, uma das dificuldades que a gente sofre bastante com os jovens são as distrações. Eu acho que a gente vive num século que está muito conectado, sabe? E a gente acaba que as distrações fazem com que a galera fique muito inconstante naquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um. Então, acho que o principal empecilho para liderar jovens é fazer com que eles entendam que eles têm uma vocação, que eles precisam olhar para a palavra de Deus e seguir aquilo que Deus chamou eles, sem deixar que essas distrações tirem eles do caminho. Porque, pô, Satanás está brincando com as distrações. Brincando. Então, acho que hoje o principal ponto que eu vejo assim é a distração. É terrível mesmo. O Thiago fala muito sobre a tecnologia, que a tecnologia avançou muito, e é algo que, tipo assim, tira a gente do foco real. Quanto tempo a gente... Não, hoje eu vou ler a Bíblia. Aí, não, vou pro quarto Sim. pra poder ler a Bíblia. Pô, tocou uma mensagem, já era. Aí da mensagem que tu viu no WhatsApp, respondeu rapidinho, tu já foi no Twitter, já foi no Instagram. Aí já tá no TikTok, a Bíblia mesmo que tu queria ler, que era o teu propósito pra poder ler. Eu acho que a distração também tem... Eu trabalho com a internet e uma coisa que é muito também, que acontece no nosso meio jovem é a comparação. Sim. Porque, tipo assim, a gente vê vidas que são, parece maravilhosas. Aí começa a comparação e o inimigo trabalha dessa forma. E Tipo assim, começa, poxa, né? fulano com 18 anos conseguiu o carro do ano, a casa milionário. do ano. E a gente que é jovem fica, caramba, eu tenho 20, 21 e não tô conseguindo. Sim. Eu acho que a comparação... A internet em si é boa, ajuda muito, porque a gente sabe que é uma ajuda muito grande. Só que não sabendo usar, ela de fato destrói muitas E vidas. aquilo, né, cara? Satanás, ele atinge coisas que a gente não consegue recuperar. Uhum. E o principal, o tempo. Uhum. Tempo a gente Tá. não consegue recuperar. Já era. Quando tu Perdeu, tá já era. distraído, tu perde tempo. Tempo que tu podia estar usando para glorificar o nome do Senhor. Né? Então, eu vejo a distração, a comparação, como um dos pontos realmente que hoje os jovens vêm sido bastante atacados, como ansiedade, Sim. depressão, né? A ansiedade tem vindo muito forte também em muitos contextos, né? A gente tem visto crescer bastante. A depressão também tem crescido muito no meio evangélico, tá muito forte. Então são pontos que a gente vê que realmente acontece na vida do crente e vem por conta dessas distrações que a gente se permite ter, né? Eu vejo assim, dessa forma. Top. Vai entrar no outro quadro ou pode prosseguir Já quer aqui? começar? Já quer fazer outro quadro? Não, prossegue aí. Pode Vou deixar o prosseguir? quadro pra depois.
Ó, Fica mais sério agora. Começar aqui, a gente não Agora querer parar eu vou- mais, você vai ver. Aí ele vai cortar a Beber água gente. pro pessoal ali assistindo. Então, irmão, a gente falou sobre liderança. Sim. E a liderança no meio cristão, ele tem tanto para homem quanto para mulher. Mas a gente vê que Deus comissiona muitos homens para poder Claro. estar nesse destaque, é tanto que no Éden Deus criou primeiro Adão para poder governar ali, dar os nomes aos animais, cores e tal. E a liderança é um dos pontos para a gente falar sobre hombridade. Eu queria que você falasse, primeiro, explicasse o que é hombridade à luz da Bíblia. Então, vou tentar exemplificar, né, de uma forma bem prática. Dentro das pesquisas que eu fiz, né, um tema que eu já abordei muito com os meninos, a gente fazia segmentado nossos DNAs, foi um Thales participou, era meninos e meninas, e teve um período que a gente falou só sobre hombridade. Hombridade é a nobreza de caráter, né? É você ser uma pessoa que possui virtudes dignas de um homem honroso. Então, o que é caráter? É um conjunto de virtudes, de valores e princípios. Então você tem ali em você humildade, liderança, respeito. Então a hombridade nada mais é de você ser uma pessoa que possui um caráter aprovado. Você ter virtudes que, aí eu saio um pouquinho da Bíblia para uma aplicação mais social, de onde a sociedade vai te olhar e vai falar, não, esse cara é um homem bom. Porque ele é respeitoso, ele é honroso, ele é digno, ele é íntegro. E dentro da palavra de Deus já muda um pouco, né? A hombridade bíblica parte do nosso caráter ser refletido a partir de Cristo. Então a gente precisa refletir Jesus a partir da nossa vida como homem. E ele deixou diversas instruções para que a gente possa pegar todas as virtudes deixadas na Bíblia para que a gente possa refletir e ter hombridade. Top. Até porque, tipo, tu começou falando que o significado de cristão são pequenos Cristo. E agora tu fala que a virtude do próprio Senhor tem que estar em nós para que a gente possa ser um homem segundo aquilo que a Bíblia tem pra gente, porque é a partir daí. E isso me liga muito ao avivamento. Porque às vezes a gente acha que avivamento é um movimento emocionalista. Mas um avivamento real é diferente disso. Eu queria que tu pudesse falar um pouco de avivamento para a gente poder entrar no mais profundo. Avivamento. Show. Eu tenho uma percepção, quando a gente vai olhar para Joel, né? A gente vê que em Joel, Deus ele vai direcionar algumas pragas para o povo, né, para que eles pudessem voltar primeiramente ao arrependimento. Sim. Né? E a gente vai ver ali em Joel 2, se eu não me engano, versículos 28 seguinte, que depois dessas coisas, né, depois de tudo que o povo passou, depois de tudo daquilo que o povo conseguiu sentir na carne, eles puderam voltar em assembleia solene e buscar o Senhor, porque o Senhor deu e o mesmo Senhor falou, ó, vocês precisam me buscar numa assembleia solene, aquela que está amamentando não vai parar de amamentar, aquele que quer casar não vai casar mais, porque vocês precisam me buscar. Então, a partir daí, a gente vê que o Senhor ele derrama sobre a vida do povo aquilo que eles perderam, mas vão ganhar 3 vezes mais. E a gente vai ver que Deus, quando ele derrama o seu Espírito sobre nós, o Espírito prometido, parte sempre pela palavra que estava prometida. Então, eu creio que o verdadeiro avivamento ele vai nascer da palavra. Sim. Quando as pessoas estiverem fundamentado na palavra. Não por movimentos, não por coisas, mas por pessoas sedentas pela palavra de Deus. Sim. Pessoas que oram, pessoas que estão aos pés da cruz, pessoas que correm ao trono da graça, como o autor dos Hebreus vai falar, pessoas que buscam verdadeiramente conhecer quem é Jesus, para ter vida novamente, para reavivar, para poder o fogo reacender. Eu acho que o avivamento ele parte pelo princípio da palavra. Sim, sim. E quando a gente vê os avivamentos que ocorreram no mundo, País de Gales, a gente vai ver que o avivamento, ele quando vem, ele muda a sociedade. Sim. A taxa de roubo diminui, as pessoas ficam melhores, as pessoas se tornam pessoas com uma conduta, com virtudes de acordo com a palavra de Deus. As pessoas param de beber, as pessoas param de praticar o pecado e se deleitar nele.
Então eu creio que o avivamento parta muito por isso, pela palavra, de a gente ser alimentado pela palavra, para Deus nos encher do Espírito dele. Amém. Eu acredito muito, né? Porque é a palavra que traz o primeiro caminho. Porque se a gente bem não conhecer, a gente não tem como fazer direito. Sim. Então, se a gente não conhecer a palavra, como é que a gente vai ser avivados? Sim. Tu vê que tem muita gente que tem poder, mas não tem palavra. Sabe? Então, a palavra do Senhor, ela... É tanto que eu já citei isso uma outra vez, mas hoje eu torno a citar de novo. Que a palavra do Senhor é mais penetrante do que espadas de dois gumes. Por quê? Sim. Porque ela, tu querendo ou não, tu se esforçando... Mano, uma hora o Espírito Santo vai vir e vai fazer tu lembrar daquilo Sim. que tu leu, daquilo que tu escutou. É tanto que a Bíblia diz, acho que em Hebreus também que diz isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Até a fé que a gente vai alimentar no nosso coração vai vir através da palavra do Senhor. Sim. É o próprio Espírito Santo que vai te fazer lembrar. Ó, lembra aquela palavra. É essa promessa que está sobre a tua vida. Então, eu acho que parte muito disso, o avivamento. Eu acho que não tem como a gente ser avivado se não for através da palavra. E agora, sobre hombridade, eu queria que tu falasse sobre a responsabilidade da hombridade. Deixa eu ver aqui direitinho para não errar. A responsabilidade da hombridade, você sendo um cristão, só que você sendo cristão, mas trazendo isso para a tua vida social. Conseguiu entender a pergunta? Como que a hombridade bíblica reflete no meu social? Isso. Então, a gente pode ler a palavra? Claro. Gênesis capítulo 2, você deu até você até citou Gênesis 2,15. Deus vai falar assim, ó: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui a gente já vê que o homem ele foi feito com responsabilidades imputadas em cima dele. Então o homem ele já recebeu no jardim a responsabilidade de proteger e de prover. Se a gente subir mais um pouquinho, em Gênesis 1, 26 e 27, vai dizer assim, ó: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, liderança. Então o homem ele tem a responsabilidade de liderar, de prover e de proteger. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Agora a parte interessante. Criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui a gente está falando de hombridade, mas hombridade, né, no decorrer do tempo, também se encaixa para a mulher em determinadas definições. Né, mas aqui em especial do homem, do masculino. A gente vê que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, Lohan, você é parecido com Deus em forma física? Óbvio que não. Quando Deus nos criou, ele colocou em nós a essência dele. Então, para a gente refletir as características divinas. Então a gente recebeu o fôlego de vida. A gente somos pessoas relacionais. A gente vê em Gênesis 2:8 que o próprio Deus ele descia para ter com o homem e a mulher, quando andam com ela. Sim. Porque ele é um Deus relacional. Então nós possuímos características que refletem a Deus. Isso é ser imagem e semelhança. E a partir daí, Deus fez com que o homem viesse a liderar, a proteger e a prover. Então, quando a gente vai olhar na perspectiva da hombridade bíblica e na perspectiva da hombridade social, as coisas andam em comum acordo. Porque hoje, infelizmente, Satanás tem buscado tirar o significado das palavras de fato de verdade. Ele tem tentado tirar o significado real da palavra amor, tem tentado deturpar o significado da palavra homem. E a gente vê que no decorrer do tempo essa questão está sendo um pouquinho mudada. Mas desde o início, né, eu sempre escutei meu pai, meu tio, que não era cristão, falar: ó, tu é homem, tu tem que cuidar da tua casa quando teu pai não estiver. Ó, tu tem que ajudar sempre quando tu sair com a sua namorada a pagar a conta. Você precisa pagar a conta. Então são coisas que dentro da sociedade já é imputado, já nasce a partir da ética e da moral da própria sociedade. Então, a gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente tem que olhar com um peso ainda mais.
porque a gente não está praticando somente algo que a sociedade imputa como certo, mas a gente está demonstrando as características que Deus colocou em nós. Isso. Então, eu sou homem e eu tenho provisão para minha casa, eu tenho provisão porque Deus colocou em mim esse poder de buscar a provisão para o meu lar. E às vezes a gente fica preso dentro desses quesitos, por exemplo, da provisão. Eu só devo prover dentro do financeiro. Não. A gente tem que prover no financeiro, no emocional e no social. Perfeito. O homem ele tem que proteger a sua mulher, a sua família, a sua mãe, a sua irmã, até mesmo seu pai, em qualquer aspecto. Porque é da nossa natureza, daquilo que Deus nos formou e nos criou. A gente deve proteger, por isso que o homem é símbolo de proteção. Por isso que a gente tem essa questão de nossa raiz de proteger em situações difíceis, por isso que a gente às vezes ganha força da onde a gente não tem para proteger alguém que a gente ama ou que está em situação difícil, porque isso foi imputado por Deus às nossas vidas. E a gente deve proteger aqueles que são casados e aqueles que não são, proteger tanto físico, tanto emocional e tanto espiritual. Isso. Porque acima de tudo o homem é líder, ele é o cabeça, ele foi constituído por Deus como uma autoridade, não como um autoritário. Isso. Ele lidera a partir do amor. Ele lidera a partir daquilo que o próprio Senhor colocou na vida dele. Ele não lidera pelo medo. Ele não lidera pela opressão. Então, quando a gente olha para essas características, logo no início de Gênesis, a gente consegue ter uma compreensão que a sociedade, quando te olhar, Thales, e você estiver refletindo essas características, vai falar, Thales é verdadeiramente um homem de Deus. Por isso que quando a gente escuta essa expressão homem de Deus, a gente logo associa, uma pessoa boa, que cumpre aquilo que o Senhor determinou na sua palavra. Né? Então eu acho que são coisas que andam em comum acordo, porque a definição, de certa forma, estão juntos, só nas características bíblicas que diferenciam. Então eu acho que se você seguir aquilo que Cristo deixou na palavra de Deus, aquilo que Deus deixou na palavra de Deus, nas características de ser homem, de acordo com o que Deus determinou, a sociedade vai te olhar e vai te ter como uma referência de homem de Deus e de homem. Eu vou até ler aqui em Efésios 5, 23, que tu já tocou nesse assunto, só para a gente complementar, que vai dizer, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. E realmente foi no que tu estava falando sobre o homem ser o protetor dentro do seu lar. Sim. Tipo assim, como Cristo é o cabeça, um homem também é. Mas aí vai falar, ele é o salvador do corpo, que é a igreja. Sim. Assim como o homem também tem essa responsabilidade de ser o salvador da tua companheira, da tua esposa, de estar ali lado a lado, junto, e não só prover no dinheiro. Porque tem muita gente que consegue até ser um bom homem de Deus dentro da igreja. Mas fora... Não dá exemplo, né? Às vezes a gente peca muito por conta disso. Dentro da igreja, não, ele faz, ele acontece, não sei o quê. É tanto que os mais antigos faziam o quê? Vamos levantar um diácono, vamos. Mas calma aí, vou lá no trabalho, vou em casa, vou perguntar para os parentes. Por quê? Porque dentro da igreja a gente vai mostrar aquilo que a gente quer mostrar. A gente vai ser aquilo que a gente quer ser. A gente vai só exemplificar a Bíblia aqui dentro, mas a gente tem que entender, não, a hombridade verdadeira é tirar a Bíblia daqui de dentro do meio cristão e carregá-la comigo pro lado de fora. Se a pessoa já tem essa conduta e esse pensamento, já parte pelo princípio que ela não conheceu a Cristo. Sim, sim. Né? Infelizmente, né? E se a igreja alimenta isso, também demonstra algo, né? Sobre a própria comunidade. E a gente vai ver, cara, dentro disso mesmo que você falou, um exemplo muito prático dentro da própria palavra de Deus, que é Jó. Jó ele prestava sacrifícios para o pecado dos filhos que dele. Nem ele talvez pudesse imaginar que os filhos tivessem cometido. Isso é ser o líder da casa. Isso é ser o sacerdote do lar, que muitas pessoas falam. Eu não gosto de usar esse termo, porque sacerdote tem particularidade que a gente não consegue. Mas o líder da casa, o líder do lar, ele é se colocar na posição de buscar pelo outro, sabe? De se entregar pelo outro. É aquilo, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 5:25. O marido, ele tem que ter o mesmo amor sacrificial que Cristo teve pela sua igreja. E é realmente ter a capacidade de se entregar
até mesmo a vida pela sua esposa. A gente vai ver em 1 Timóteo 6, deixa eu ver. Vamos passear. Eu gosto assim. Eu vou comer uma ovinha. Come, A fica gente à pode vontade. comer, hein? A frase que o Thiago mais gosta. Eu fico esperando os convidados a comer, ninguém come. 1 Timóteo 6, versículo 11. O apóstolo Paulo vai falar assim, ó, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Então, aqui o apóstolo Paulo está deixando uma instrução bem clara para o homem de Deus. Ó, você que é homem de Deus, busca a justiça, busca a piedade, busca a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, como que a gente tem que ler um homem de Deus? A partir disso aqui. Se ele é um homem que busca pela justiça, se ele é justo nas ações, se ele é piedoso, se ele tem fé verdadeira, se ele tem amor verdadeiro, se ele persevera e se ele é manso. E às vezes a gente tem coisas aqui que são mais íntimas, a fé, mas tem coisas aqui que são explícitas. Mansidão, piedade, a justiça. São pontos que nós precisamos em nós mesmos observar se a gente está praticando. Porque somente praticando tudo isso que está aqui, que a gente consegue ser considerado homem de Deus. E ele termina, né, o versículo 12, a parte A, combata o bom combate da fé. Então, o homem de Deus com força, que é viril, né, a palavra hombridade também significa isso, né, ele só consegue combater o combate da fé sendo um homem de Deus e possuindo todas essas características. Em Tito também, ele vai deixar um ensinamento, que agora eu esqueci onde é. Ô, Jesus. Posso olhar minha cola aqui? Ajuda teu servo, claro. Então, a colinha Fica à aqui, vontade. ó. Ah, não sou bobo. Tito 2, 6, 8. Capítulo 2, versículo 6 ao 8. Da mesma maneira, e aqui é uma palavra diretamente para os jovens. Encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Aqui o apóstolo Paulo está encorajando Tito, é uma carta pastoral, Tito é um pastor, a ele viver uma vida prática com exemplo. O que você falou no início. É muito mais fácil a gente arrastar pelo exemplo do que pela palavra. Sim. Aqui ele inicia falando, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, você mesmo, Tito, seja um exemplo para eles, fazendo boas obras. Então, o apóstolo Paulo está falando, você precisa ser um homem íntegro, para que a partir do seu exemplo e a partir das suas boas obras, os jovens possam ser prudentes. Então, olha a importância da hombridade. E aqui ele está falando diversas virtudes. Se a hombridade é nobreza de caráter, é nobreza na conjunção de virtudes que uma pessoa possui, dignas de ser consideradas honrosas, ele pontua várias aqui. Ó, que você não venha ter conversa inútil, mas venha ter linguagem sadia, e você venha ter integridade e seriedade. Olha que coisa profunda. Um homem ele precisa ser íntegro e sério nas ações dele. Um homem cristão, um homem de Deus, ele precisa ter integridade e seriedade nas ações que possui dentro da comunidade de fé. E não só dentro da comunidade, porque o ministério começa na família. Isso. Então, a gente, às vezes, esquece esses pontos que são fundamentais para a nossa conduta e a ética cristã. O que é ética cristã? É fazer aquilo de acordo com o que Deus deixou para nós. Então, a gente, às vezes, deixa isso de lado para viver o extraordinário. Não, eu quero buscar o extraordinário, eu quero buscar o poder de Deus, mas a gente esquece que Deus, ele vive presente no ordinário, que são nas coisas comuns. E você reproduzir, melhor dizendo,
aquilo que Deus deixou a partir da Bíblia, da Santa Escritura, e a partir da pessoa de Jesus, como características de um homem de Deus, é uma coisa que glorifica o nome dele, que é extraordinária, ao meu ver. Sim, sim. E é muito importante porque tem uma frase que eu tenho comigo e levo para a vida toda, que o simples bem feito, ele é perfeito. Sim. Porque às vezes a gente quer o muito, mas sem entender que se a gente fizer o simples, ou aquilo que as escrituras estão dizendo para a gente poder fazer, e caminhar ali, tipo, devagarzinho, mas fazendo o que deve ser feito, eu acho que a gente consegue impactar mais a sociedade do que a gente tá sempre tentando fazer algo a mais. Esse algo a mais sempre faz a gente se perder. Já viu isso? Sim. Que é sempre... Não, se Deus te deu uma naturalidade para você conseguir chegar, vai fazendo simples. E de pouquinho em pouquinho tu vai, tipo, evoluindo. Mas tem gente não, que já quer chegar num ponto onde... Às vezes não tem nem maturidade para conseguir chegar. Verdade. Aí, a partir daquele ponto excessivo, é o ponto que você quer começar a aparecer para outras pessoas. Isso aí. Mano, a gente tá... Deixa eu cortar aqui rapidinho. Pode falar. Que vocês falaram sobre o homem ser a cabeça, né? E eu queria aproveitar pra ele poder mandar um recado pra esposa dele, né? Ele vai já mandar um recado pra esposa dele, que tá aqui, mas vai mandar ali pro vídeo, o quanto ela é importante pra você. Fazer Claro. esse momento assim. Eu ia falar no início, mas ele falou agora. Eu comecei a conversar com a minha esposa no dia do meu batismo, então eu tive uma nova vida por completo. Foi no dia 6 de fevereiro de 2022, foi o dia que eu tive coragem para mandar uma mensagem para ela, e a partir dali a gente começou a conversar. Legal. Foi obra completa, profeta. Deus pegou assim e falou, ó, vou mudar a tua vida, e mudou a minha vida por completo. Né? Minha esposa, a Gisele, tá ali, coisa linda. Desde o momento que ela entrou na minha vida, ela sempre me ajudou. Ela realmente é a verdade prática, é a exemplificação da mulher virtuosa, sabe, cara? Ela me fez multiplicar aquilo que eu tinha, meus dons. Eu volto para a área financeira, me fez multiplicar, me fez crescer. Se hoje eu estou onde estou, primeiramente é por conta de Deus, por conta dela e depois do meu esforço. Porque sem ela eu provavelmente não conseguiria alcançar aquilo que eu alcancei hoje, tanto no meio espiritual, tanto no meio profissional. E ela é o amor da minha vida, minha paixão. Te amo. Ai, que lindinho! Mas e o caso é esse, tipo, quando a Bíblia fala sobre a submissão da mulher ao homem, tem gente que, ao meu ver, prega de uma forma diferente das escrituras, porque tu ser submissa ao homem, tu tá debaixo da missão dele. Quando tu tem a missão que o homem tem, eu acho que fica mais fácil de tu ser companheiro. Sim. Porque tu entende, não, o Lohan, ele tá debaixo de uma missão, a missão dele é essa, então se a missão dele é essa, eu vou dar o suporte que ele precisa. Uhum. Eu vou ser aquela pessoa que quando ele não tiver com ânimo, vou dar a injeção de ânimo. Quando ele falar que ele não pode, eu vou estar para poder falar, porque as coisas têm sido tão ao contrário, que o homem que tá um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais desanimado, a mulher, tu é um banana, tu não consegue. Mas a mulher que entende a missão do homem, que fala, não, eu vejo nele um homem de Deus. E quando eu vejo nele um homem de Deus, eu falo, não, ele pode ir mais além. Então eu vou, tipo, ajudar ele. E tu falando dela sobre, não, ela me ajudou nisso, ela me ajudou naquilo lá. Eu lembrei disso, de, tipo, a mulher, e a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica, né, o seu lar. Uhum. Que ela é aquela que mantém o teu lar de pé, porque o homem, ele é um pouco impulsivo. Ele é muito bom no efetuar. Ele efetua muito bem. Ele tem as características de tu falar, bate um prego, ele vai bater o prego, vai fazer da melhor forma. Só que a mulher é aquele negócio mais delicado. Que vai falar, ó, é desse jeitinho aqui, faz assim que vai dar certo. Tem uma fala que é muito real, que quando Jesus foi fazer, né, Eva, ele não tirou do pé pra mulher não ser pisada, não tirou da cabeça pra mulher não se achar maior do que o homem, ele tirou da costela, que é do lado. Que é justamente o companheirismo, o homem andar lado a lado com a sua mulher. Muito e bom. É justamente sobre isso. Sim. E é isso. Já você que tá solteiro, alguém vai ter alguém pra você, vamos crer? Anda pra ele, Jesus. Mas eu acho que é justamente sobre isso. O homem, ele quando falar, não, o homem é a cabeça, o homem lidera sobre tudo. Mas, tipo, calma aí, vamos saber o que é liderar. Liderar é só botar em ordem.
E uma boa liderança não é aquela que te obriga a fazer, é aquela que te impulsiona a fazer. Então, quando fala, não, um homem lidera sobre a casa. Não, o homem bota em ordem e a mulher entendendo, a mulher vai chegar junto. É igual o liderado que sabe a liderança que tem. Ué, Sim. começa, ele trabalha, ele faz, ele ajuda. O líder não tá tão bem, liga pro líder, vamos, não pode parar, vamos junto. E eu acho que é muito isso também, dentro do relacionamento. O homem... O que tá acontecendo também hoje em dia, foi como eu falei, cara, Satanás ele tem agido muito forte, sabe? Em cima da masculinidade. Sim. Né? A gente tá vendo a disfuncionalidade do homem, da mulher. A gente tá vendo que a mulher tá pegando o papel do homem, o homem tá pegando o papel da mulher. E isso não é para acontecer, né? De acordo com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente caminha. O homem foi feito para estar como cabeça e a mulher para estar ao lado do homem, debaixo da missão que Deus determinou ao homem, ajudando ele a seguir, a progredir, a multiplicar. O que está acontecendo é que muitos homens estão se colocando nessa posição. Perfeito. Muitos homens estão se colocando nessa posição de realmente sair daquilo aonde Deus determinou que ele precisa ficar. Né? Eu abri até uma passagem aqui para exemplificar isso, porque eu sempre, quando trato de hombridade, eu falo sobre essa passagem, porque é muito forte, está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2 e 3. Aqui são as últimas palavras de Davi, ele vai dar uma instrução ao filho dele, que é Salomão. Ele vai falar assim, ó, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Cara, Davi, ele poderia dar 1000 conselhos aqui para Salomão. Ó, faz isso, faz aquilo, segue por aqui, vai por ali, mas ele fala duas coisas. Que você, Salomão, seja forte e que você seja homem. Aí ele continua, obedeça ao Senhor, o seu Deus. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, e ao seu testemunho, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer, por onde quer que for. A gente vê que o rei Davi ele vai falar, ó, precisa ser forte, para governar essa nação tu precisa de força. Não é fácil, tu precisa ser homem. E aqui o sentido da palavra é o sentido mais viril mesmo. É você ter força, é você ter testosterona. Testosterona? Eles entenderam. É você realmente ter ali as virtudes dignas e nobres de um homem. Então, Salomão, seja homem. Que essa sua posição de homem faça com que você venha a ser um homem que obedeça ao Senhor. Que você ande nos caminhos e nos preceitos que Deus deixou e destinou a nós. Então a gente vê que a obediência também é uma virtude que está linkada ao caráter nobre. Não. Então, um homem, segundo o coração de Deus, um homem de Deus também reflete a obediência. Ele é obediente. E é obediente à voz de Deus. E se Deus falou para ele ser o cabeça, ele precisa ser o cabeça. Ele não tem que deixar a mulher tomar o lugar de cabeça. Ele tem que fazer com que a mulher caminhe junto com ele. Mas ele sendo o cabeça, porque uma característica de um homem é obedecer a Deus. Mano, tu falou sobre o homem estar se colocando nessa posição. Eu tenho até um texto que, quando a gente fala sobre homem que não entra na posição e deixa com que a mulher faça tudo, porque eu acho que muito desse movimento feminista vem de um homem que não se posiciona. Eu acredito fielmente nisso. Sim. Que é o homem que está perdendo a sua masculinidade de tomar a frente, de ser o verdadeiramente estar posicionado. E quando eu leio Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 7, vai dizer assim, eu farei Cícera, comandante do exército de Jabi, ir com seus carros de guerras e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Aí a resposta de Baraque. Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo. Se não, não irei. Aqui agora, e a gente entende que Débora ela entra no livro de Juízes porque ela era uma juíza, ela ficava sentada debaixo da palmeira julgando as causas. E agora o Senhor vai direcionar uma mensagem para Débora. Ó, pega o Baraque e entrega essa mensagem para Baraque. Que o Senhor vai dar
o exército inimigo nas mãos dele. Aí a resposta dele, não, só vou se você for comigo. Mas Baraque agora tá chamando Débora, que é uma juíza, a guerrear. Sendo que a testosterona que tá no homem é pro homem guerrear. Não é a mesma testosterona que tem na mulher. A mulher é pra um serviço e o homem pro outro. E sempre quando eu leio isso, eu falo, Baraque é um covarde. Porque Baraque foi chamado pra guerra. Não, Sim. a gente brinca assim, só que o que Deus me chamou pra guerrear, ele só vai passar pra outro se eu não quiser me colocar na posição. E eu acho que isso que falta no meio dos homens do nosso século é isso, é tomar uma posição. Não é, se Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, eu não vou querer que outra pessoa faça, ou a mulher da casa faça. Não, aqui Baraque vai jogar a responsabilidade pra Débora. Não, só vou se você for comigo. Mas calma aí, Deus falou pra quem? Sim. Falou pra Baraque fazer. Então, tipo assim, toda vez que o homem, e aí eu tava falando, o homem, ele não perdeu o espaço. Ele saiu do espaço que ele tinha. É por isso que a mulher agora vem e se assenta onde tem que... Claro que eu não tô falando que as mulheres não têm a capacidade, não. Eu, às vezes, acho que a mulher tem ainda mais capacidade do que o homem. Ela é mais inteligente que o homem. Pô, mais inteligente, mais delicado. O homem serve muito pra executar. Mas se tu tiver... É o braçal, é a força. Tipo assim, é igual a gente homem tá na cabeça e a gente precisa resolver, e nada da gente conseguir resolver, e a mulher tá, fala o que é, fala o que é, e nada da gente querer falar pra mulher. Aí às vezes a gente, poxa, aconteceu, a gente já tentou 1000 formas diferentes. Sim. Nenhuma deu certo. Fala, não tem jeito pra resolver, aí tu conta pra mulher. Aí a mulher sai, 2 horas depois ela volta com a solução, e tu faz, dá certo. É um negócio complicado, sim, porque a mulher, em quesito inteligente, ela é muito mais emocional. A gente trata muito na razão. A mulher é mais emocional. Só que eu acho ela muito mais inteligente para poder executar alguns tipos de coisa. É por isso que, para Baraque, o que Deus vai dar? Vai dar a capacidade dele para guerrear, porque vai ser um guerreiro. Aí ele não... Mulher, você que tem inteligência, vem comigo. Não, mas a mulher não vai entrar no campo de batalha, é o homem. Só que aí é o homem que sai da posição que tem que estar. Para poder deixar que a mulher lidere. É por isso que Deus faz na vida da mulher. E vocês, mulheres, continua tomando posição. Aonde o homem não quiser fazer, faça mesmo. Isso aí. Faça isso mesmo. Aí. Aqui a gente já entrou na maioria dos pontos que a gente ia trabalhar. Só que eu queria agora falar contigo no sentido de o homem que não teve... Porque tem esse negócio, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender quem é Deus como pai pela falta do pai que a gente teve. E às vezes a gente não consegue ter essa hombridade no sentido de cuidado, no sentido de ser o protetor. É tanto que tu estava falando acerca dos teus tios que falavam pra você, ó, tu é o homem da casa, teu pai saiu, tu é o homem da casa. Por quê? Porque por mais que eles não sigam o princípio bíblico, eles já têm isso, daquilo que Deus já deixou. E isso já é da natureza do homem, ser esse protetor. Só que um filho que não cresceu com o pai dentro da casa, tu acha que é mais difícil chegar nesse nível de hombridade? Com certeza, né? Porque vai ter questões emocionais, feridas emocionais, se eu posso colocar assim, né? Que vão prejudicar a visão dele de pai. Eu acho que não de homem, mas sim da figura pai, sabe? Porque talvez ele possa colocar essa questão de hombridade na mãe. Por isso que eu falei no início que a hombridade está vinculada a ser homem, mas no decorrer do tempo, algumas pessoas a utilizam para também falar de mulheres. Então, talvez um jovem que não teve o pai, mas foi criado pela mãe, consegue ver caráter nobre na mãe dele e a partir daí, e a partir da criação daquela mãe, ele ser um bom homem. E aqui eu não falo nem no âmbito espiritual, mas sim também no âmbito social, porque a gente vê diversos casos. Porém, a ferida emocional que ele vai carregar da figura do pai, se foi um pai que abandonou, se foi um pai que batia muito e mesmo assim abandonou e tudo mais, vai ser realmente uma figura distorcida, né? E eu creio que talvez isso possa influenciar na maneira de amar, na maneira de demonstrar carinho, mas eu posso também, não posso afirmar, a mãe possa suprir esse espaço. Eu creio que não por completo, não na sua plenitude, mas de uma certa maneira sim. Eu creio que realmente influencie, de certa forma.
né? Mas que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que pode acontecer tudo. Nosso pai pode nos abandonar, nossa mãe, a gente pode ficar sozinho, mas Cristo sempre vai estar lá. Então, meu irmão, se você passou por isso, tem a sua principal referência em Jesus Cristo, porque ele nos amou como pai e se entregou por nós para que a gente pudesse ter vida hoje. Perfeito. Eu acho que fica um pouco distorcido, porque, tipo, o homem que não foi criado com os seus pais, seus tios e tal, e foi criado pela mãe, tem muito o amor da mãe. Sim. A mãe cuida, a mãe zela. Só que a mãe, ela não consegue explicar alguns detalhes de ser homem, porque mãe não é homem. Sim. Mãe é mulher, vai continuar sendo mulher. A mãe vai conseguir dar todo o amor, dar todo o apoio, dar todo o carinho, trabalhar para que os filhos não possam perecer, mas em questões de, tipo, filho, se tu tiver com uma menina, tua namoradinha na rua, e ela estiver andando, tu sempre tem que colocar ela pro lado da calçada. Só os pais vai dizer, a mãe não vai dizer. Sim. A minha mãe nunca disse isso para mim. Eu cresci com a minha mãe, não cresci com meu pai. Isso daí eu tô aprendendo depois de velho. Tem que colocar a menina pro canto. Tem que fazer assim, tem que fazer dessas formas. Faz mais que suas obrigações, né, Thales? Não, e isso eu acredito, depois de ler a palavra do Senhor e aprender com o Senhor, que é a minha obrigação. Sim. É a minha obrigação fazer esse tipo de coisa. Só que por que eu não fazia antes? Não era porque eu não queria, é porque eu já não tive um direcionamento. Sim, claro. E por isso que eu fiz esse tipo de pergunta. Porque como eu não cresci com meu pai me ensinou a jogar bola. Quando eu entrei num clube, não foi ver os meus jogos. Então, tipo assim, eu nunca tive esse pai presente, uma referência dentro da minha casa como homem, para poder me ensinar coisas que, tipo assim, igual o Thiago falou, é a tua obrigação. E eu creio que é a minha obrigação, mas eu não tive quem me ensinar. Eu tinha o amor da minha mãe, eu tinha aquilo que ela me ensinava. Mas como ser homem, eu comecei a aprender agora, depois de velho, dentro da igreja. 7 anos que eu tô aprendendo a ser... Fica muito distorcido. Porque a visão fica... do homem, né? Eu não coloco nem a visão de pai mesmo, mas de homem. Uma pessoa tá presente. Porque às vezes, por exemplo, eu conheço pessoas que não tiveram a presença do pai homem, mas tiveram a presença do tio. Era um homem que ajudou a cuidar, né? E ele passou a olhar para esse tio como um pai. Como um pai. Entende? Então, tipo assim, eu acho que realmente dá uma destoada, e aqui a gente pode entrar mais a fundo nas questões de detalhe, porque a sua mãe te passou que tu deve cuidar, por exemplo. Sim. Então tu sabe que precisa cuidar, mas tu não sabia que tu precisava cuidar a esse nível. Isso aí. Mas tu sabia que o cuidado com a menina era necessário. Tenho certeza que tu sabia que quando tu levasse alguém pro cinema, na garotinha, né, quando tu tava tu que pagava o cinema. Isso aí. Entende? Então, tipo assim, eu acho que tem como, mesmo assim, o homem que não tem uma presença de um pai, né, buscar uma outra referência além do próprio homem. Sim. Né? E a mãe, com certeza, auxilia nessa formação de valores e virtudes. Mas o homem, ele precisa de referências. Sim, precisa de uma referência. Precisa de referências. Porque essa virilidade, né, é o ponto que tu tá tocando, a gente só consegue ter de outro homem. Isso aí. E é bom também a gente se tornar um exemplo para levar para fora. Por quê? Como você estava falando, vai ter meninos que não vai ter a figura do pai, mas vai ter a figura do tio. Só que eu entendo algo, tipo, sendo um homem de Deus, que aquilo que eu aprendo aqui, eu posso ensinar para os meninos lá fora. Com certeza. Pode não ser meu sobrinho, pode não ser meu afilhado, pode não ser ninguém da minha família. Mas se eu puder, num vizinho, mostrar o que é ser um homem, o que é ser um homem de Deus... É a sua obrigação. Eu acho muito importante de nós, que somos cristãos, também ser esse reflexo do lado de fora por conta disso. Porque vai ter gente que vai aprender a ser homem olhando a gente. Vai ter gente que vai aprender a ser um homem de Deus olhando a gente. Vai ter gente que vai aprender a servir a Deus olhando a gente. Então eu acho que é muito isso. E os pontos chaves que a gente já trabalhou em tudo aqui. A gente já falou sobre coragem, a gente já falou sobre firmeza, responsabilidade, liderança, caráter, integridade. Eu nem precisei entrar nas perguntas que ele já foi falando, eu só deixo ele à vontade. Amor e o sacrifício, que é muito o que a gente tem que ter. E outro ponto também que é bastante importante. Às vezes a gente acha que a hombridade do amor e do sacrifício só começa quando a gente passa a ser esposo. Não. Quando a gente passa a ser marido, no caso. Muito bom. Às vezes a gente acha que é isso. Só que, na verdade, eu começar a ser homem, já começa eu ser homem para minha mãe. Para a família. Foi como eu Pros falei meus no início, irmãos. cara.
O homem ele tem que proteger, porque se a gente for olhar pela perspectiva da própria Bíblia, Gênesis 2,15, a mulher ainda não tinha sido criada. Isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, o homem ele recebeu essa responsabilidade para arar e cultivar ali e proteger o Éden. Então, o homem, independente se é casado ou não, ele tem essa responsabilidade sobre a vida dele. Isso aí. Cara, eu volto no exemplo que eu falei. Pô, quando meu pai saía de casa, ele olhava pra mim e falava, ó, agora quem é o homem da casa é você. Eu era filho. E eu carreguei isso pra minha vida e carrego até hoje, cuido da minha mãe até hoje. Isso aí. Busco cuidar dela até hoje, né? Então, tipo assim, eu acho que o homem cristão, né, o homem de Deus, ele precisa olhar para as escrituras e entender que ele precisa ter características que estão pautadas aqui dentro. Não é só, vou trabalhar, vou pegar meu salário, vou botar comida para dentro de casa e faça tudo que eu mando. Isso aí. Nada, a gente estava até conversando sobre isso no nosso DNA, né? Eu falei, uma pessoa que pensa dessa maneira é um idiota. É um homem idiota que não conheceu a Cristo, né? Que usa a esposa como empregada, ou que usa a própria mãe como empregada, não busca um trabalho, não busca fazer nada da vida, um estudo. É uma pessoa que precisa realmente conhecer a Cristo, né? E só para eu trazer mais uma, né, fundamentação bíblica, em 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13, o apóstolo Paulo ele vai dar instruções aos homens daquela igreja. Ele vai falar assim, ó, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Por que que a maioria das passagens que a gente leu, a gente vai ver que fala sobre firmeza? Isso. Porque Satanás ele vai sempre atacar a nossa força. Porque é a nossa principal característica. O homem ele é forte, por natureza. A nossa anatomia, ela é mais forte do que a da mulher. Então eu consigo fazer exercícios, talvez, que uma mulher não consiga. Então eu consigo ter uma resistência, talvez, que uma mulher não consiga. Então, Satanás ele sempre quer atacar a nossa firmeza. Então, por isso que a gente sempre precisa permanecer firme na fé. Constante na busca por Jesus. E ter coragem. Verdade. É o que o apóstolo Paulo fala, cara, tenha coragem. E aqui realmente a expressão no grego é ter coragem. Sim. Se façam corajosos, é a expressão que ele vai usar no grego. Se façam corajosos. Vocês possam seguir o caminho da coragem. Porque é difícil ser homem, cara. Ainda mais nos dias atuais. Se naqueles tempos já era, imagine hoje. Entende? Então eu acho que o homem de hoje, o homem cristão, o homem que segue a Deus, precisa de coragem. Eu gostei do termo que tu usou do grego, que é se faça. Tipo assim, por mais que tu não tenha, Se faça corajoso. se faça corajoso. Se faça é aquele exemplo de tipo, meu irmão, desculpa a expressão, o pau pode estar quebrando. Tu tem que continuar posicionado. Tu não pode deixar a parte mais frágil da casa sem a tua fortaleza. Sim. Ela pode não estar com coragem, mas você, homem, tem que estar corajoso, tem que botar a cara Isso aí. e aí, vamos pro segundo quadro? Vamos fazer a pergunta antes de encerrar. A pergunta séria que estou fazendo para todos os convidados. Como o Lohan quer ser lembrado? Como um homem de Deus. Cara, eu fechei do jeito certo. Já veio certinho, já. A gente faz o quadro com ele no Rios. No Rio, então vamos fazer no Rio. Então. Obrigado, Lohan. Nada, obrigado a vocês. Pra quem vocês. tá assistindo, pra quem Pra tá tua vendo. igreja. Eu amo a igreja, meu pastor Ronaldo, te amo, pastor Daniel, também amo vocês, Léo, todo o Ministério de Jovens. A galera que vai assistir, homens, mulheres, que vocês possam, cristãos, não cristãos, que vocês possam buscar conhecer Cristo, que através desse tempo aqui que a gente teve, vocês possam enxergar Jesus através da palavra. Deus, ele se fez homem, como o nosso irmão Thales falou, ele era o próprio verbo, né? João capítulo 1, versículo 14, vai falar que ele habitou entre nós. O próprio Deus, ele se colocou no estado de humilhação para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ele nos tirou do estado de mortos, pessoas que não conseguiam fazer nada, para pessoas com vida. Então que você possa conhecer ele e persistir em conhecer. Deus abençoe sua vida. Amém. Esperamos vocês segunda-feira que vem. Que horas? Às 19 horas. No próximo episódio do Pentecast. Se inscreva, curta e comenta muito e compartilhe pra geral, tá bom? Isso aí. Beijo, até segunda-feira que vem.